O clima não mente. O Uhum. clima não mente. O quadro na parede pode dizer uma coisa, como bem mencionaste, mas o dia a dia pode transmitir outra coisa. Sim. Por isso que, ao escrever missão, visão e valores, a empresa precisa refletir muito bem. Conseguiremos praticar aquilo que a gente está escrevendo? O clima não mente, Fran. Por que você acredita tanto nessa frase? Porque o clima mostra realmente como as pessoas estão se sentindo naquele momento, vivendo aquela experiência dentro da empresa, né? Então, não adianta eu dizer que a empresa está muito bem se eu vejo os colaboradores que não chegam animados, né? Pensando numa empresa que trabalha com vendas, né? O Perfeito. vendedor, ele não tá com aquela energia que ele estava antes, né? É a emoção, é o sentimento das pessoas, né? Então, o clima não vai mentir. A empresa está numa fase muito boa, ela não está muito boa. Você vai ver realmente pelos colaboradores. Na forma que ele vai atender o telefone, a recepcionista da forma que ela vai te atender, né? A gente viveu a experiência de chegar aqui no estúdio hoje. Como essas pessoas nos receberam? Felizes, animadas. Como é que a gente pode dizer que o clima da empresa está? Está bom, porque a gente ficou aqui com eles um tempo e eles permaneceram nesse formato. Lógico que às vezes pode ter, né, a questão de tipo, mas eles estão só se fazendo ali. Mas aí, quando a gente fala que o clima não mente no olhar de uma instituição, numa empresa, onde tem o líder, né? E tu não consegue manter isso uma mentira por muito tempo, esconder algo por muito tempo, né? Perfeito. Então, no dia a dia, realmente o líder, né? A pessoa que tá ali no setor, que tá vivenciando, tu vai trocar de setor, tu vai para uma área, tu vai trocar de uma unidade, você realmente vai perceber isso. Não tem como você esconder. Porque, às vezes, tu tá ali numa reunião e a forma que a pessoa te responde, né? O tom de voz que ela vai usar, a atitude que o colaborador tem em determinado momento dentro da área de produção, você vai ver, ele não tá feliz. Ele tá insatisfeito, né? Ele Exato. tá desmotivado. Então, realmente, não tem como mentir. Não, a questão do clima não tem como esconder. Não tem como esconder. Maravilha. Por mais que as empresas façam pesquisa de clima com alguma frequência, e é necessário que eu faça, Uhum. justamente para sentir essa temperatura que é dada pelo termômetro, em alguns momentos, ainda que os colaboradores se sintam um tanto coagidos para preencher, para responder essa pesquisa, mas aqui está de fato a verdade. Essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa não vai se sustentar por muito tempo, ou seja, o clima verdadeiro vai aparecer em outros momentos, na máquina de café, na cozinha, nos corredores da empresa. Isso é o que realmente vai transparecer. E Sim. você mencionou bem sobre o clima organizacional, ele é influenciado por uma decisão que o líder toma, uma decisão de momento, Uhum. muitas vezes consciente, para o bem da empresa, para a salvação da empresa. Medidas duras precisam ser tomadas e que causam insatisfação dos Uhum. colaboradores. Isso faz parte do cotidiano da liderança, mas em alguns momentos algumas atitudes que se transformam em decisões são injustas, o que também acaba por refletir no clima da organização, e as pessoas podem, ainda que momentaneamente, até entenderem o porquê daquela decisão, estarem infelizes, insatisfeitas, frustradas, constrangidas e outros sentimentos que podem sentir. Então é exatamente isso. Você sabe, Divan, agora você falou sobre a pesquisa, né? Hoje na Uma a gente realiza Ótimo. o Uma Desvenda, né? Faz o diagnóstico que a gente entende que para a gente conhecer a empresa, fazer qualquer ação, a gente precisa ouvir o colaborador. A gente vê muitas empresas ouvindo o cliente, né? A jornada do cliente, a experiência do cliente. A gente faz isso com o colaborador, né? E eu vejo hoje que, né, nessa trajetória dos 15 anos, né, dentro da área de comunicação do endomarketing, eu estou vendo que as pessoas estão se abrindo mais, estão respondendo. A gente tinha às vezes uma taxa baixa de resposta nas pesquisas, as pessoas estão respondendo e estão sendo muito verdadeiras, transparentes, realmente trazendo isso. Se elas não estão felizes, elas estão falando por que elas não estão felizes. Eu estou insatisfeito com o salário, estou insatisfeito com o refeitório, o aspecto da liderança, e ao mesmo tempo, quando a empresa ela está com um clima
bom, o colaborador, ele traz melhorias para a empresa, a visão dele. Olha só, tem esse item aqui na produção, se você trocar essa máquina de lugar, Então, a gente tem muita riqueza hoje na questão da pesquisa, né? Que também é um reflexo do clima. Claro. Quando o clima da empresa não tá bom, eles vão responder, como o pessoal fala, descendo a lenha, descendo o cacete, né? Sim. Vão trazer o que eles estão insatisfeitos e quando, né, o clima tá bom, eles trazem as melhorias, né? Mas eu tô vendo hoje que os colaboradores estão participando muito mais das pesquisas, né? E agora tem o aspecto da NR1 também que tá vindo, né? As pessoas estão ouvindo e acho que esse é um ponto também que precisa fazer parte hoje de qualquer cultura, de qualquer empresa, seja de um funcionário a 10 mil funcionários. Escuta, ouvir o colaborador. A gente precisa ter um canal de comunicação empresa-colaborador. Não só a comunicação da empresa para o colaborador, mas o colaborador para a empresa. Então, eu acho que esse é um ponto importante hoje, né, para formar a cultura também da empresa, ela ouvir os seus colaboradores, porque é eles também que constroem essa cultura no dia a dia. Então, pensando numa empresa, às vezes, que é recém-formada, né, que está com os valores, e às vezes o valor está muito de acordo com o seu fundador, mas com o passar do tempo, tem alguns valores que precisam ser ajustados, né? E aí, como a gente vai saber isso? Ouvindo as pessoas que estão ali no dia a dia praticando, né? Isso, nessa trajetória tive a oportunidade de trabalhar na Sadia, quando virou Brasil Foods, depois virou BRF, e os valores foram mudando, né? Porque foram processos que foram acontecendo, né? Então, a cultura também precisa acompanhar o processo, né, de crescimento das empresas e também o seu público interno. Perfeito, perfeito. Usar esses dois termos, ouvir e escutar, e um líder precisa ter as duas coisas, ele precisa ouvir e escutar. Primeiro, ouvir não no sentido de julgar, não no sentido de contra-argumentar, mas escutar com a intenção de entender, sem fazer qualquer pré-julgamento, depois avaliar o que ele ouviu e tomar a decisão. E dar o feedback ao colaborador, ainda que é negativo, as pessoas esperam feedback. Nos tempos que a gente vive, tanto mais esperam feedback. Sim. Não importa se é sim ou se é não, mas sentir que a tua ideia foi avaliada. Ela não é viável ou não é viável neste momento, mas ela foi avaliada. E isso que trazes, eu acredito ser um reflexo dos novos tempos que nós estamos vivendo, onde as lideranças estão tendo mais acesso à informação, as lideranças estão procurando mais informação, mais formação, e por isso estão mais predispostas a ouvir. É lógico que não dá para generalizar, ainda existem lideranças que atuam no modelo vertical, mas uma cultura ela demora décadas, às vezes, para ser mudada, e esses sinais de mudanças estão sendo apresentados na sociedade. As pessoas, de fato, querem mais do que uma remuneração, querem se engajar no propósito, e o propósito da instituição e o propósito delas precisa, de fato, estar alinhado. E esse ponto que você tocou agora, né, Divan, as pessoas querem estar alinhadas com o propósito da empresa. E eu que atuo muito na área, né, minha principal especialidade é a comunicação, eu vejo muita empresa falhando nisso, em compartilhar qual é o seu propósito com o colaborador. O colaborador precisa entender por que a empresa faz isso, por quê, para quem, qual a importância do meu trabalho, seja que, né, apertar o parafuso aqui da guitarra. Perfeito. Qual que é a importância desse parafuso estar exatamente neste lugar apertado, né, mais preciso possível? Tem um papel, né? E como que o colaborador que faz isso recebe essa informação e ele entende a importância de apertar esse parafuso, né, para que a guitarra possa funcionar no formato, né? Então, trazendo esse ponto que você trouxe, né, como é importante a empresa comunicar, né, informar, transparecer para o seu time, né, acho que isso também vem na construção da cultura, né, acho que é o principal ponto já, né, para iniciar essa construção da cultura com o colaborador, pensando até mesmo quando ele chega na empresa,
né? No momento do onboard, ali da integração, das boas-vindas, ele já precisa saber qual a história dessa empresa, quem Perfeito. fundou, por que que fundou, qual que é o objetivo, o que que se produz aqui, ou qual é o serviço que é feito, para quem, Impacta quem? impacta quem, como que isso é feito. E aí, quais são os valores, quais são as regras, né? Porque a cultura também é formada pelos valores, pelas regras, né? Pelas normas que a empresa tem. Então, assim, aqui a gente aceita esse comportamento a gente não aceita. Perfeito. Se ele não for comunicado, se ele não for informado, ele vai, no dia a dia, trazer o que ele veio de fora. E aí, o que acontece? O colega que está aqui, que já entendeu a cultura, vai falar, você não tá aqui, ou ele não vai se sentir parte porque ele não tá, né, interagindo com todos. Então, esse momento também de receber o colaborador, né, de compartilhar isso com ele, e eu falo que muito mais que isso é fortalecer isso no dia a dia. Porque às vezes a empresa faz uma integração, um onboard maravilhoso, né? Um dia inteiro, passa tudo, mas depois não compartilha isso mais em nenhum momento. Então, uma vez por semana, uma vez por mês, vou trazer uma ação da empresa e vou trazer que essa ação vai de acordo com o nosso valor. Essa aqui é a nossa missão. Então, como eu faço isso para recordar durante o ano, né, através dos canais de comunicação, das ações de endomarketing, né, que são os suportes para que a cultura se mantenha viva dentro da empresa. Maravilha. Muito forte isso. Muitas pessoas entram numa empresa com a cultura da empresa que estavam anteriormente. Uhum. E, naturalmente, e até inconscientemente, acabam levando essa cultura que estavam carregadas para dentro da próxima empresa. Uhum. Falta às empresas comunicar, deixar muito claro isso que você diz, o que é tolerável, o que não é tolerável aqui dentro. Uhum. Porque para quem está dentro da empresa, às vezes por décadas, parece óbvio, mas para quem está entrando, não, isso precisa ter clareza. Isso precisa ter clareza, desde layout das mesas dentro de uma sala, são os sinais, né? Os sinais que revelam uma cultura, que mostram qual é a cultura dessa empresa, dessa organização. E, na sua opinião, Fred, quais são os sinais que mostram claramente a cultura de uma empresa? A cultura da empresa, assim, o que eu vejo é como os líderes se comunicam. Acho que esse é um principal, porque ele é o principal elo, né, empresa colaborador, né? Como os erros são tratados, as falhas, né, as diferenças de conduta. Se as pessoas têm medo de falar, né? Então eu sempre falo que quando a gente faz um diagnóstico numa empresa, por exemplo, a taxa de respostas para mim já é uma resposta do Sim. diagnóstico. Então, se as pessoas não participaram ou se elas não quiseram falar, né, elas têm um motivo para isso. Se existe reconhecimento, como essas pessoas são valorizadas dentro da empresa, como os novos colaboradores são recebidos, né, que a gente acabou de falar agora há pouco, como as informações são repassadas, elas realmente são claras, simples, objetivas, todo mundo consegue entender. E como que a empresa reage no momento de pressão, num momento de crise. Acho que esses são, assim, os sinais, né? São vários os sinais, mas acho que, resumindo, acho que esses são os principais, né? Então, passa desde a liderança, né? O aspecto do colaborador, mas também como a empresa reage nos momentos de crise. Perfeito. São nos momentos de turbulência que a verdade costuma aparecer, a verdadeira cultura. Somos um time, e aí? Tá pegando fogo aqui. Quem vai apagar o incêndio? Cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder. Maravilha.